Bom, boa noite. Não tem ninguém vendo, mas boa noite. Bom, temos uma pessoa vendo. Vou fazer igual da primeira live. Gente, toda semana agora vai ter live às 8h30 na quarta-feira, tá? Então, horário de sempre e tal. E eu vou esperar para ver se. Ah, o Gabriel tá aí. Vou esperar para ver se mais alguém entra. Uns 2 minutinhos a mais agora. Temos duas pessoas vendo. É isso. Bom, a hora que der 8h33, número cabalístico do 3, a gente começa de fato. Se tiver gente vendo, tudo bem. Se não tiver gente vendo, paciência. Fica aí gravado, né? Ei, 5 pessoas online, olá a todos. 3 pessoas caiu, poxa. Bom, vou aqui ficar falando sozinha mais um pouquinho, até dar 3 minutinhos de live. Aí, a hora que dá 3 minutinhos de live, a gente começa. Oi, Jean, boa noite. Eu tô esperando dar mais um pouquinho de gente para começar a falar mesmo, mas se você tiver alguma dúvida, alguma coisa sobre oráculos que você queira saber, já pode deixar aí sua pergunta. E quem quiser perguntar qualquer coisa, oi Maurício! Ai, Maurício! Quem quiser perguntar alguma coisa, é só deixar aqui escrito que a gente vai respondendo. Era para o João estar aqui na live, mas por um momento ele não está aqui, Leandro. Bom, já que já tem gente, né? Vamos começar então a falar dos oráculos. Tá bom, então vamos falar tudo, né? Como é que funciona um oráculo? O que é um oráculo? O oráculo ele é tanto um método divinatório quanto um método de autoconhecimento. Gente, minha mão tá preta porque eu tava pintando castiçal. E o oráculo ele se comunica com você através dos símbolos. Então é como se fosse um alfabeto. Igual a gente é alfabetizado das letrinhas do alfabeto arábico, indo-arábico, para a gente poder ler as coisas, os oráculos eles são alfabetos que a gente usa para se comunicar com outros planos ou com outras esferas da nossa própria consciência. Isso vai depender da sua crença, se você está se comunicando com o espírito, se você está se comunicando com seus fags, se você está se comunicando com o seu subconsciente. O importante é que você vai estabelecer uma linguagem que pode ser o tarô, pode ser as runas, ogã, geomancia, I Ching, tem muitos e muitos oráculos. Você pode estabelecer o seu oráculo. Então, por exemplo, na Chaos a gente tem gente que joga I Ching, gente que joga runas, gente que joga os 40 servidores, e todo mundo responde as mesmas perguntas, por exemplo. Por quê? Porque a gente se estabelece esse arcabouço simbólico, né? E aí, a partir desses símbolos que foram estabelecidos, você se comunica e pega as mensagens que são necessárias. Então, no tarô, a gente tem 78 lâminas. No baralho Lenormand, ou conhecido aqui como cigano, a gente tem 36 lâminas. No I Ching, se eu não me engano, a gente tem 58 hexagramas, não tenho certeza, porque I Ching não é muito minha praia, mas eu acho um oráculo incrível. Oi, Leandro, o tema de hoje é... Oi, Vitor! Oi, Anderson! O tema de hoje é oráculos. Então, a gente tem essa linguagem que a gente vai estabelecer para se comunicar com o exterior, com outros planos, etc., e buscar as respostas. E aí, cada oráculo ele vai ter uma propriedade diferente, um jeito de se comunicar diferente. Por exemplo, na Chaos, a gente fez alguns testes oraculares, alguns treinos, onde um de nós escolhia um crime
E aí os outros escolhiam um oráculo para descobrir o máximo de informações possíveis daquele crime. Qual era a motivação do crime, o que tinha acontecido, quem matou quem foi a vítima, onde foi, nananã. E aí o que era interessante, todo mundo chegava na resposta, só que cada oráculo chega nessa resposta com uma maneira diferente. Então, por exemplo, o primeiro teste oracular que a gente fez foi o escolhido crime da barragem de Mariana. Então, no Xing saiu o hexagrama sobre barragem mesmo, falou sobre rompimento de barragem no Xing. Já no baralho cigano ou Lenormand, o que foi mostrado foram as motivações subjacentes àquilo. Então, a manipulação de uma entidade mais velha, que no caso seria a empresa, né, a Vale, em relação à cidade, visando o lucro financeiro. Então, os dois oráculos trouxeram a resposta, mas cada um abrangia um aspecto. Por isso que é interessante, às vezes, a gente saber mais de um método de divinação. São 64 hexagramas, fui corrigida ali pelo Gabi, são 64 hexagramas no Xing. É legal saber mais de um método de divinação, porque cada um deles vai dar um tipo de nuance. Então, por exemplo, eu abro o tarô baseado no tarô de Marcélia, meu tarô maravilhoso, ele é ilustrado pelo Salvador Dalí, ele é lindo. E eu abro o baralho Lenormand, ou cigano, que na verdade não é cigano, que são outros tipos de comunicação. Então, o tarô, no meu método de jogo, ele funciona mais como uma questão de autoconhecimento. Então, o tarô ele vai aprofundar nas energias que estão patentes numa questão, numa situação, e vai trazer à tona aspectos que não estão sendo vistos. Já o baralho cigano, ele tem uma pegada um pouco mais divinatória, um pouco mais precisa, tanto que ele responde pergunta de sim ou não, ele responde prospectiva de coisas, tipo, o que vai acontecer até tal data, em tal situação, em tal aspecto. O que aconteceu que eu não vi, nananã? Quais são as motivações subjacentes da tal pessoa? Não que o tarô não vá ver isso, mas eu uso o tarô mais como um método de autoconhecimento mesmo, uma questão mais interna, né? Bom, e aí você pega isso e você leva para sua vida. Então você não necessariamente vai precisar pegar um oráculo pronto. Já que os oráculos, eles são o alfabeto, você pode, por exemplo, estabelecer na sua psicosfera que quando você vê um muro verde com escritos amarelos, aquilo é um sinal de que você vai ganhar um dinheiro. E aí você estabeleceu aquele alfabeto com a sua psique, com o seu eu superior, com o seu subconsciente, e quando aquilo acontecer, você vai acessar aquela resposta. Então, por exemplo, o jogo, a geomancia, que é um método divinatório bem antigo, que é baseado em formatos que vão se fazendo na Terra no estado de gnose, no estado de transe, né? Você não tem um método único, por exemplo, de interpretação de geomancia. Cada pessoa, ela vai interpretar de um jeito. Então, às vezes vem uma pessoa que vai me mostrar uma leitura que outro oraculista fez, às vezes até o mesmo tipo de baralho, tipo no tarô, que outro oraculista fez e vai pedir a minha interpretação. Existe uma simbologia comum sobre aquele oráculo? Existe. Mas, ao mesmo tempo, a simbologia que cada oraculista desenvolve com as próprias cartas, com o próprio oráculo, ela é muito determinante. Então, por exemplo, no Lenormand tem uma carta que é a carta dos trevos. Tem oraculista que lê a carta dos trevos como coisa boa. Tem oraculista que já vai ler a carta dos trevos como um problema. Então, vai depender muito da linguagem que você estabelece com aquilo, né? Então, tem, por exemplo, tradições que falam que não pode abrir as cartas durante a noite, que não pode abrir as cartas quando a mulher está menstruada. E aí isso vai do quê? Isso vai das crenças daquela pessoa que está manipulando aquele oráculo, né? E que se comunica daquela maneira em específico. Então, se alguém vai me chegar para pedir para interpretar a leitura de outro oraculista, não tem muito que eu possa fazer. Eu posso tentar dar um pitaco, mas não vai ser a mesma coisa.
eu posso estar falando bosta em cima da leitura da outra pessoa, deixar a pessoa em dúvida. E isso é também uma coisa que acontece, por exemplo, comigo. Às vezes eu estou ansiosa com uma questão e aí eu resolvo tirar para mim o baralho. Aí eu abro a resposta, aí saiu a resposta. Aí eu não acredito na resposta, eu continuo ansiosa, e aí eu mudo uma vírgula da pergunta e eu vou fazer a mesma pergunta. Sai a resposta. Ok? Aí eu ainda continuo ansiosa. Eu vou fazer a mesma pergunta. E aí, como é que acontece? Meu baralho começa a me trollar, começa a responder umas coisas aleatórias. Por quê? Porque se você já não acreditou da primeira, se você não tem a fé, né, que aquilo tá te respondendo a sua pergunta, se você não consegue se conectar com aquela ferramenta, não tem como aquela ferramenta responder aquilo que você tá pedindo, que você tá trazendo, né? Tem muito oraculista, por exemplo, que não gosta de ler cartas ou de ler oráculo para si mesmo. Por quê? Eu já vou responder sua pergunta, tá, Leona? Por quê? Porque aí você está influenciando a leitura com aquilo que você quer ler. Você não está neutro para ler. Né? A Leona perguntou por que ela lia os trevos como negativo quando morava no hemisfério sul e quando morando no hemisfério norte ela lê como positivo. Eu vejo nos meus estudos de Lenormand que no hemisfério norte as pessoas elas interpretam majoritariamente o trevo como positivo e aqui no hemisfério sul como negativo mesmo. Eu acho que isso vai muito da questão da egrégora mesmo, sabe? Eu não tenho certeza absoluta para te responder com total propriedade, e aí você se conecta com a minha resposta e vê se te faz sentido, se conecta com o seu baralho, com a sua intuição. Mas eu acho que vai muito da egrégora com que você se conecta, Leona. Então, como majoritariamente no hemisfério sul os trevos são lidos como positivo, você acaba trazendo essa leitura, porque o baralho ele também não é racional somente, os oráculos eles não são só no racional. A gente precisa muito do nosso intuitivo, do nosso lado lunar, do lado que pesca as energias, para além daquilo que está só codificado, para que a gente consiga compreender as questões com profundidade, né? Porque, por exemplo, vão sair 5 cartas para responder uma pergunta. Você pode responder de acordo só com seus estudos, mas o que vai te dar profundidade nessa leitura é a sua intuição, é o seu sentir, é o se conectar com aquilo em outras esferas de percepção. E aí a gente se conecta, por exemplo, com a questão da egrégora, que é o que a Leona está passando. O Douglas, por exemplo, vê o trevo como positivo, que acabou de comentar aqui. Eu vejo o trevo como negativo. Não é um puta negativo, mas é um negativo. E eu vejo o trevo como negativo por quê? Porque a minha experiência com a planta trevo foi assim. Eu entendi a planta trevo quando eu tive ela no meu jardim mágico, com uma planta um tanto chatinha. Então, ela te dá sorte, mas qualquer coisa que acontecia com o meu trevo, minha vida virava do avesso. Então, com base na minha experiência com a planta, eu codifico aquela carta de acordo com o que aquele símbolo me trouxe na minha vivência. Né? Então, por isso que eu, pessoalmente, como oraculista, leio o trevo como negativo e outras pessoas vão ler como positivo. Por exemplo, você tem uma ligação maior com a questão do trevo de 4 folhas como um símbolo da sorte, como um símbolo de proteção. Você vai ver a carta do trevo e o sentimento que aquilo te evoca vai ser de proteção. Então, por exemplo, você tem vários tipos de baralho ilustrados por vários autores e por vários artistas diferentes. Eu também vejo a cobra mais positiva do que negativa, Douglas. Ilustrado por vários artistas diferentes. Por exemplo, meu baralho ele é ilustrado pelo Salvador Dalí. Salvador Dalí, não é que ele não tenha estudado para fazer baralho, porque o Salvador Dalí estudava pra caralho. Mas muito da arte dele vem do subconsciente. Então, para eu ler essas cartas, eu preciso me conectar com o sentimento que aquilo me evoca. Então, vai ter baralho que, por exemplo, o diabo ele vai falar muito de manipulação, ele vai falar de ser escravo dos sentidos, de ser escravo de si mesmo. No meu baralho, o diabo já vem falar sobre quebra de tabu, entende? Ele já vem falar dessa carta com uma pegada um pouco diferente. Por quê? Porque as simbologias usadas nele trazem outras questões. Então, é importante quando a gente estuda um oráculo, principalmente as cartas, que tem muito essa pegada da arte, e além só do nosso teórico, do nosso racional,
e nos conectar com o sentimento que aquilo nos evoca. Porque se a gente não se conectar com o sentimento, com a intuição e com esse plano um pouco mais sutil, a leitura fica enrijecida, a leitura fica mecânica, entende? E muitas vezes as pessoas que vêm consultar o oráculo, elas não vão te falar a pergunta que elas querem, que elas estão fazendo, elas não vão querer abrir para você a questão que está sendo trabalhada, porque isso é uma questão íntima, por falta de confiança no oraculista ou alguma coisa do gênero. E aí você vai ler e você vai lendo às cegas. Entende? O que te permite ler às cegas? É realmente se conectar com aquilo, a carga que você sente daquelas cartas. Então, Douglas que lê a cobra como positivo. Tem uma galera que lê a cobra como negativo. Mas como o alfabeto que ele estabeleceu dentro da psicosfera dele traz a cobra como um símbolo positivo, provavelmente de conhecimento, de kundalini, de sexualidade, de cura, de transmutação, a cobra para ele, na leitura dele, sai com essa interpretação bem mais positiva. E aí, enquanto vai ter gente que vai ver a cobra como a questão da traição, as duas caras, o veneno, e assim vai indo, né? Então, varia muito. É até engraçado que às vezes eu vou ler carta com as amigas, elas leem o mesmo tipo de oráculo que eu, são oraculistas fenomenais, mas aí sai uma carta que eu interpreto X e a amiga interpreta Y. E a leitura dela está corretíssima, assim como quando eu leio também está correta. Mas por causa da interpretação dela em relação àquilo, a leitura dela daquela carta em específico vai trazer outra carga. Né? E por isso também que eu acho bem legal quando a gente consagra os nossos oráculos. O que é consagrar, né? Consagrar é tornar alguma coisa sagrada. E aí, quando você faz essa ritualística toda de tornar sagrado, você determina energias dentro daquele oráculo. Você determina coisas e vibrações que você vai acessar através daquilo. Então, eu, por exemplo, eu gosto de consagrar oráculo nos 4 elementos e na polaridade Yin e na polaridade Yang. Por que eu gosto de fazer isso? Porque cada elemento vai falar de um plano de manifestação das coisas. E eu quero abrir, quando eu for abrir as cartas, sobre todos os planos de manifestação, para que eu possa entender as coisas de uma maneira holística. Né? E aí, trazendo esse preparo e essas energias para o baralho, eu consigo me conectar com ele numa esfera mais sutil, numa esfera mais intuitiva. Aqui, o Douglas está falando que ele já fez esse teste de consulta bem mecânica, mas no mental, e o resultado foi bem seco para ele. E aí depois ele entendeu que ele é a ferramenta junto com o oráculo, né? Que a intuição fala muito, que não é só a carta como mecânico, e as leituras ficaram mais profundas, e é muito isso que acontece. João entrou, eu espero que o João nos faça companhia aqui agora na live. João, por favor, nos faça companhia. Entre na live. Deixa eu ver como é que eu faço para convidar. Ai, meu Deus. Gente, alguém sabe me contar como é que eu convido outra pessoa para a live? Pessoa com tecnologia que não é meu forte. A gente oracula, a gente faz várias coisas, mas tecnologia não é muito meu forte. Alguém tem alguma dúvida sobre algum oráculo, né? Sobre alguma coisa? Não? Bom, então... Ah, minha mãe! Ai, mãe! A gente... Uma amiga uma vez me perguntou sobre essa questão de poder ou não ler para si mesmo, né? Porque tem gente que fala que não pode ler para si mesmo. Quando eu abro para mim, costuma dar certo, a não ser quando eu fico insistindo e batendo na mesma tecla, e aí o negócio descaralha tudo. Então, já teve vez, por exemplo, de eu estar lendo uma questão, era questão de relacionamento, eu acho, era questão de relacionamento, e louca da ansiedade com aquilo, e tirei. E aí meu baralho começou a sair só a carta do urso, a carta do urso, a carta do urso, a carta do urso. Toda leitura que eu fazia saia a carta do urso. Eu falei, puta que pariu, mano, o que tá acontecendo? Porque não tava saindo a carta do urso antes. E a carta do urso, na minha leitura, ela fala do quê? Ela fala muito de insegurança, de territorialismo, de reatividade. Era como eu tava naquele momento. Então o baralho parou de responder a minha pergunta e começou a falar, ô filha, presta atenção, né?
Vamos atinar para a vida. Então a gente também tem que ter um pouco desse jogo de cintura para entender como o baralho se comunica com a gente. O Leandro perguntou que, que quais delas, pela dinâmica própria de cada um, são complementares. Eu costumo, por exemplo, quando eu jogo os oráculos, usar, porque os oráculos que eu mais uso são os baralhos mesmo. Então, às vezes, eu jogo o tarô com uma carta do cigano ao mesmo tempo, por exemplo. O Gabriel, aqui da Chaos, o Gabriel, ele costuma tirar o tarô junto com o Xing. Então, vai depender dessa questão da complementação, de que tipo de energia você vai querer acessar. E isso aí é teste. É teste mesmo, é teste. E você entender como é que cada oráculo se comunica com você, para você entender como é que você complementa as informações de um para o outro. Na minha leitura, o tarô, ele é o que eu falei, mais uma questão de autoconhecimento, das energias que estão pautadas, e o cigano, ele é mais divinatório. Então, eu complemento um com o outro para entender as questões internas que estão levando àquela situação e entender já também no âmbito mais de divinação mesmo e de futuro. Mas aí você vai ter que fazer os seus experimentos. Então, você pode, por exemplo, eu tenho uma amiga que mexe com numerologia. Então, ela usa dados para oracular, porque os dados dão números para ela, né? E ela também usa tarô. Então, ela complementa uma coisa com a outra usando o tarô e os dados. Vai muito tudo da magia, né? Vai muito da nossa psicosfera mesmo, de como a nossa cabeça codifica as coisas. Então, o que funciona para mim como complemento, às vezes não vai funcionar para você. Aí, ó, o Douglas já usa a numerologia dos orixás com tarô, baralho cigano, e depende da energia do consulente. Então, o oráculo ele tem muito disso, de você sentir a energia que tá ali para você poder se conectar com a melhor ferramenta que vai te servir. Isso realmente é só com treino que você vai chegar lá. Ah, Jean, a gente na Chaos, a gente fez bastante treino com o aplicativo virtual. Inclusive, o João, que é da Chaos, ele faz a divinação com os 40 servidores, que é um método virtual. E eu, nos nossos treinos oraculares, já testei bastante também ler com o aplicativo de tarô e dá muito certo, sim. É tudo uma questão de você se conectar, né? Você não vai fazer aquilo, por exemplo, pensando na morte da bezerra. Você vai se conectar como se você estivesse tirando as cartas do mais. Eu tenho no meu celular um aplicativo que chama Golden Thread Tarot. É Golden Thread? E ele dá uma carta por dia, ele tem vários métodos de tiragem. Às vezes, quando eu tô na rua, deixa eu fechar a porta. Às vezes, quando eu tô na rua, eu tiro com ele e dá muito certo. Então, dá certo sim tirar com um baralho virtual, é a mesma eficácia de um baralho normal, assim. O que muda é porque às vezes eles te dão uma interpretação que é meio mecânica, que é meio vazia, meio rasa. E aí você vai ter que se esforçar um pouco mais para ir atrás dessa interpretação, né? Ó, o Gabriel tá falando aqui que quando ele tá na rua, ele tira tarô por sorteador de números ou papelzinho, que é o método que ele acha mais prático de fazer na rua. Então, realmente, não tem certo ou errado. Tem muito de como você se conecta mesmo com a ferramenta. Aqui, ó, o Gabriel falou que o tarô mostra muitos aspectos mentais das pessoas e o Xing mostra os aspectos sociais com os outros. E o Lenormand, para ele, mostra mais a questão dos sentimentos e etc. Então, que você perguntou da complementação de oráculos, o tarô, na divinação dele, vai mais para o mental, o Xing vai para um âmbito mais social, mais coletivo, e o Lenormand vai mais para o emocional, consciente, subconsciente, etc. O nome, né, é Golden Thread Tarot. Deixa eu ver se eu abro aqui o aplicativo para mostrar qual que é que eu uso. Ele é muito bom. A carta do dia que sai, todo dia ele dá uma carta do dia. É sensacional. Eu vou escrever aqui, ó, no chat. Golden Thread Tarot. É o nome do aplicativo. Aplicativo de tarô. Tá aqui no chat o nome do aplicativo que eu uso. Ele é bem bonitinho, ó. Minha carta do dia aqui. Deu 10 de espadas invertido.
Sei, foi um dia 6. Mentira, foi um dia mó de boa. Piromancia. O João falou que da próxima ele faz uma live também, gente. A gente falou que ia ter o João aqui e a gente não tá conseguindo. Eu não sei mexer com piromancia, por exemplo. O que eu sei de piromancia, que é o método que eu interpreto as velas, e aí eu já não sei se muda a sua crença, muda o comportamento da vela, é a questão de consumo de cera. Então, se a vela consome toda e a chama está muito alta, é porque está indo muita energia naquilo, está consumindo muita energia naquilo. E aí está consumindo muita energia, porque igual quando você precisa fazer uma tarefa difícil, você consome muito da sua energia. É porque está difícil. Quando a chama está mais tranquila e sobra cera, para mim é um processo que está mais tranquilo de ser feito. Sobrou energia, não foi consumido todo o recurso que você disponibilizou, por exemplo. Então, para mim, quando eu interpreto as minhas velas, o que sobrou e etc., eu passo por isso. Né? Agora, você pode, por exemplo, tentar entrar em gnose e ler a salamandra que se expressa na chama, porque na gnose você entra nesse estado de transe, né? E aí você consegue ver, por exemplo, na chama tipo Skyrim. Skyrim. Não sei pronunciar, nunca ouvi alguém falar essa palavra, só nos meus estudos mesmo. Mas aí você pode ver desse jeito, ou você pode ver também os desenhos que se formam na cera. Por exemplo, eu trabalho com um método de cura andino chamado ovoterapia. E na ovoterapia a gente vai passando o ovo pela pessoa, passando, vai limpando a pessoa com o ovo. E aí, conforme você vai limpando, o ovo vai puxando coisa, vai puxando coisa. E aí, no final, a gente quebra o ovo num copo d'água e lê, porque vai ficar uns desenhos da clara, da gema e etc. Então, às vezes vai sair bolha de sangue, às vezes aí vai sair uns pontos pretos, às vezes o ovo vai estar com cheiro ruim pra caralho. E aí, naquele copo com água, a gente lê as energias que saíram da pessoa, a gente faz a oraculação daquilo que saiu da pessoa. Muitas das curandeiras andinas, elas usam o método de fazer a leitura com rato. Eu não sei se é só rato que elas usam ou se elas usam outros animaizinhos também. Mas elas vão passando o bichinho pela pessoa também e depois elas abrem o bicho. É mais uma oraculação de saúde essa. E aí elas vêm, se o bicho está com problema no pulmão, no fígado, no caralho, é 4, e fazem essa oraculação com base no interior do bichinho, por exemplo. Né? E aí vai muito de como elas aprenderam a fazer aquilo, porque tem tradição que vai ler de um jeito e tradição que vai ler de outro jeito. Né? Eu te ensino a fazer apoterapia, Douglas. E, bom, mais alguma dúvida, gente? Sobre qualquer tipo de oráculo? Não que eu manje de todos os tipos de oráculo do mundo, né? Sou uma eterna aprendiz, mas o que eu souber responder, eu respondo com muito prazer no meu coração. Ah, por exemplo, o Douglas perguntou da piromancia, né? Às vezes você tá lá fazendo seu ritual de boas e aí a vela fica loucona. A vela fica... Comigo, quando a vela fica desse jeito, é porque tá rolando alguma manifestação de alguma das energias que eu tô mexendo naquele momento, né? E aí eu tenho que prestar atenção no que eu tô mexendo, o que eu tô colocando em atividade naquele círculo mágico, para entender o que a vela tá trazendo. Aí o Gabriel está falando sobre a lei da correspondência para leitura de oráculo, né? A lei da correspondência é aquela que fala as above so below, né? Assim em cima como embaixo. E a lei da correspondência ela é muito importante para ler oráculo, porque o oráculo ele funciona muito com base na correspondência. Ele vai pegar aquilo que está acontecendo ou fora ou dentro de você e vai te transferir para as cartas. E aí, conforme você vai interpretando aquilo, você vai correlacionando aquilo com os seus símbolos internos e com os símbolos externos que estão acontecendo. Então, às vezes o tarô vai te falar uma parada, ou o Xing, ou as runas, ou o método divinatório que você usar, que você não vai entender. Vai te falar e você vai falar, aham, blá, 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 e fica sachê, né? E aí você vai, por exemplo, topar com uma cor no ônibus. Você vai topar com uma música na rádio, que tem a ver com aquilo que falou. E aí você já correlaciona com aquilo que você está vivendo, por exemplo, né? Para começar a entender mais. E os oráculos, eles funcionam. A magia, no geral, funciona muito com base nessa lei da correspondência. Porque ele vai pegar aquilo que está dentro de você e trazer para fora de você como um código mesmo. E aí, esse código que vai te dar
a guiança necessária para você compreender. Então, às vezes, por exemplo, a gente pergunta sobre emprego. Ah, eu vou arranjar emprego em breve, e aí o tarô vai te responder que você, na real, está passando por um processo de reestruturação, você está negando uma parte sua, e aí, por negar uma parte sua, você não está conseguindo achar emprego porque você está bloqueando coisas dentro de você. E aí o tarô vai vir e vai te trazer à tona esse conteúdo que estava no seu inconsciente ainda. Entende? Você vai tomar contato com uma parte da sua psique que não estava codificada pelo seu consciente e ver como aquela situação está se expressando no seu exterior de outra maneira, né? De uma maneira análoga, né? Não vai se expressar exatamente igual, mas ela vai se expressar de maneira análoga àquilo que você está passando. Por isso que a lei da correspondência é muito importante na questão da oraculação. Eu tô sendo clara, gente? Tá dando para entender o que eu tô querendo dizer ou eu tô sendo muito confusa? Esse negócio de fazer live é novo para mim, tá? Então, às vezes a gente dá umas patinadas. Mais alguma dúvida? Sim, é possível inventar seu próprio oráculo. É possível, sim, inventar seu próprio oráculo. O João mesmo, ele inventa o próprio oráculo, ele está fazendo um oráculo próprio. O Gabi está fazendo um oráculo também. Dá para você inventar, que é aquela questão do alfabeto. Você pega o alfabeto, cria a sua correlação simbólica com ele, e aí, criando a sua correlação simbólica com ele, você consegue divinar com aquilo. Então, se você estabelecer, por exemplo, palavras, símbolos, cores e fazer cartinhas, pedras ou qualquer outra coisa, você consegue sim criar o seu oráculo. É só você estabelecer a sua linguagem, ter algum critério de aleatoriedade para tirar, né? Porque a aleatoriedade ela é uma parte importante do processo de oraculação e vai conseguir fazer. O Jean pediu literatura para indicar. Se você, por exemplo, for estudar tarô, eu indico ler, por exemplo, se você for estudar o tarô pela Cabala. A Cabala Mística da John Fortune é muito bom para entender. Tem um livro chamado As Meditações. Peraí, eu tô com ele aqui. As Meditações dos Arcanos Maiores, que é. Putz, não tem o autor. Tá aqui. Bom, o autor que se mantém no anonimato, esse livro é muito bom para os arcanos maiores. Tem os livros do Ney Naif, que são muito bons também para estudo de tarô. Eu não entendo de runas. Eu gostaria muito de poder falar sobre runas, e tanto as tradicionais quanto as dracônicas, mas eu não entendo absolutamente nada de runas. Desculpa. Então, eu não vou poder responder suas dúvidas sobre runas, mas o Gabi consegue. A gente pode montar uma live com ele na próxima semana para responder esse tipo de dúvida, porque ele manja mais, inclusive, das runas dracônicas. Inclusive, o Gabi tem na lojinha Charles as runas que ele pirografou à mão, tá? Tem as runas dracônicas e tem as runas de Futark. Se alguém quiser comprar, e tem outras runas também, tem os Ogãs, tem a runa das bruxas. Tem vários oráculos legais na nossa lojinha, se alguém quiser adquirir. E, bom, para estudos de tarô também, porque eu sou mais pegada no tarô, né? Aí, o Gabriel e o Gaio já falaram que semana que vem eles vão falar sobre runas. Então, Leandro, fique esperto que semana que vem, às 8h30 da noite, tem live de novo na Charles. Não sei se é às 8h30, mas eles vão fazer uma live falando sobre as runas dracônicas e Futark. Eu gosto muito também, tem 2 livros que são as grandes iniciações dos arcanos maiores e as grandes iniciações de acordo com os arcanos menores, que também pega muito tarô pela via hermética, que é bem interessante de estudar, são livros bem completos, que eu gostei bastante para estudar o tarô mesmo, né?
Aí vai muito da simbologia que você estuda. Por exemplo, no tarô, tem autor que vai começar o, a, a sequência com algumas letras hebraicas. Outros autores vão começar com outra letra hebraica. Então, tem gente que começa no mago, tem gente que começa no louco. E aí, para você estudar, vai depender de qual desses sistemas você se identifica para ir procurar o autor que escreve de acordo com aquilo. Então, o Eliphas Levi, por exemplo, ele escreve começando no mago. Já outros autores escrevem outra maneira. O oráculo do Crowley, por exemplo, o tarô do Crowley, que é o tarô de Thoth, ele fez algumas alterações de acordo com as energias que ele codificou do novo Ion. E aí tem o livro de Thoth, que é o livro que tem as bases teóricas e práticas para estudar o tarô de Thoth, que é aquele tarô em específico, né? Então vai muito do oráculo que você está querendo estudar. Mais alguma coisa, gente? Não? Bom, fazendo propagandinha das atividades no grupo de Magia do Caos, o pessoal está fazendo bastante treino de oraculação para quem quiser estudar, para quem quiser aprender. Então, eles estão colocando desafios lá. Não é para ver quem é melhor que o outro, é realmente um exercício. A gente não tem essa pegada de ficar julgando quem que acertou o quê, que nananã, porque assim a gente não aprende, né? Todo mundo tá aí para errar e para acertar. Então, quem quiser treinar, tá no grupo de Magia do Caos. Existem vários treinos oraculares e a gente coloca os desafios lá e depois de alguns dias coloca a resposta. E é legal que daí a gente vê vários oráculos, o que saiu em cada oráculo, como é que a interpretação de cada um funciona, e a gente vai vendo que as coisas se complementam, que cada um pescou um aspecto da história. Está sendo bem legal esses treinos. O João, ele faz leituras oraculares também, quem quiser contratar o João, eu contrato o João, tá? Quando eu preciso das leituras oraculares que eu não quero tirar para mim, é o João que eu corro atrás, ele, ó, manda muito um chuchuzinho. Eu faço leituras oraculares também, se alguém quiser me contratar, R$ 44 a hora, tarô e baralho cigano, para tirar quantas perguntas você quiser nesse meio tempo. E o Gabi tá vendendo os oráculos na lojinha da Chaos. Então, se alguém se interessar. Mas, de verdade, que os treinos oraculares valem a pena de serem feitos para quem tiver a fim de aprender mais sobre como tirar e etc., aprender novos oráculos, é bem legal. E uma coisa que é bem legal para a gente aprender a oracular é oracular, anotar as cartas que saíram, anotar as nossas interpretações sobre as cartas, e aí ver como é que aquilo se desenvolve, porque daí você vai começar a pescar o que cada carta te falou, que às vezes a gente na hora não pescou, ou então não conseguiu se aprofundar tanto naquela energia, naquela carta, e aí com esse método a gente consegue ir entendendo melhor como cada coisa se expressa no mundo material. É bem interessante fazer essa questão da anotação, que às vezes a gente fica com preguiça, às vezes a gente passa batido, mas é um método muito bom de estudo, anotar aquilo que saiu, a nossa interpretação e ficar de olho em como aquilo se reverbera. A loja é aqui na página mesmo, aqui na página do Facebook. Tem uma aba de lojinha e tem as runas lá. E que bom que você adorou a live. Outra coisa que também é legal é se você domina um oráculo e quer aprender outro oráculo, você pode fazer a combinação da mesma leitura dos dois oráculos para entender as cartas que você leu de um, ou enfim, as interpretações que você leu do oráculo que você tem mais afinidade, mais domínio, e o que saiu do oráculo que você está aprendendo, porque daí você começa a correlacionar uma energia com a outra e começa a conseguir compreender melhor como aquilo se expressa. Mais alguém com mais perguntas? Mais coisinhas? Não, olha, 13 pessoas assistindo, acho que é um número auspicioso nessa lua cheia. Bom, gente, se ninguém tem mais perguntas, eu acho que vou encerrar por aqui a live. Agradeço muito, muito, muito a presença de todo mundo que tirou um tempo para estar aqui assistindo. Se vocês quiserem mandar sugestões de temas para as próximas lives por inbox ou aqui no chat da Chaos, fiquem à vontade. A gente tem gente de todos os tipos de vertentes de magia, então se eu não souber falar, alguém da Chaos vai saber.
E é isso. Quem quiser temas específicos, podem deixar aqui de comentário, podem mandar mensagem, que a gente vai se esforçando para fazer tudo que tiver ao nosso alcance para poder trazer para vocês conteúdos legais e com estudos mesmo, que cada um aqui estuda alguma coisa. É isso, gente. Muito boa noite para vocês. Curtam essa lua cheia maravilhosa que está lá no céu. Se eu fosse vocês, eu parava para dar uma olhadinha para ela, porque ela está magnífica. E é isso. Graças, muitas graças. E boa noite para todo mundo. Muito obrigada, Jean, por ter adorado a live. Douglas também, muito obrigada pela participação. A Chaos tem 6 membros. A gente é um grupo de estudos de 6 membros, cada um de uma vertente. Tem gente que é bem mão esquerda, tem gente que é mais mão direita, tem gente que é dos psicodélicos, tem gente que mexe com magia cerimonial, tem gente do xamanismo. E assim, na real, todo mundo faz estudos em várias áreas, né? Então ninguém é de uma área só na Chaos. E é isso. Muitíssimo obrigada. Sayonara, Marcelo, e gratidão, Leandro, pela participação, Douglas, todo mundo que esteve aqui. E até semana que vem, toda quarta-feira às 8h30 vai ter live, tá, gente? Então, se quiserem participar, é só reservar esse horário na agenda mesmo.